Oi, eu sou a Cris e hoje a gente vai gravar uma receita de muffin salgado vegano que é sem glúten também. Fica comigo até o final desse vídeo para conferir essa delícia. Para essa receita a gente vai precisar de mais ou menos 1,5 xícaras de vegetais. Aqui eu sempre coloco tomate e cebola, que são os meus favoritos, e o terceiro ingrediente eu deixo conforme que eu tiver em casa. Hoje eu vou utilizar uma mistura de milho e ervilha, mas eu também já testei com abobrinha, já testei com azeitona, com palmito, e todos eles ficaram muito gostosos. Então eu sempre sugiro que você utilize 2 a 3 vegetais que você gosta mais, sendo que a quantidade é sempre 1,5 xícaras. Aí, além de ser 1,5 xícaras dos vegetais, eu vou utilizar aqui meia xícara de farinha de milho e meia xícara de farinha de arroz. Quem não quiser utilizar a farinha de arroz, eu sugiro utilizar o amido de milho no lugar, que também fica bem gostoso e normalmente fica mais macia a massa. O mais importante das farinhas é utilizar 2 tipos diferentes. Por quê? Porque normalmente isso faz com que a textura da massa fique melhor. Quando a gente utiliza só a farinha de arroz, ela fica muito pesada, e quando a gente utiliza só a farinha de milho, ela fica muito esfarelada. Então a mistura de 2, metade e metade, fica mais interessante na textura da massa. E aqui eu tô misturando então com os vegetais. Eu vou adicionar também 1/4 de xícara de óleo. E vou misturar bem. Aqui eu vou colocar também um pouquinho de temperinho. Eu sempre coloco orégano e salsinha ou cebolinha, que são os que eu mais gosto. Mas mesma coisa da questão dos vegetais, você pode utilizar os temperos que você gosta mais, tipo pimenta, pode ser curry, pode ser páprica. Aí depois de misturadinho aqui, eu vou adicionar 1 colher de sopa de fermento químico, que no caso seria o fermento para bolo. E mais ou menos vou colocar uma meia xícara de água. Eu sempre vou colocando aos poucos, porque algumas vezes precisa de um pouco mais de meia xícara, um pouco menos, dependendo da quantidade da farinha que a gente utilizou, do tamanho da xícara. Aqui eu vou colocar também um pouquinho de sal, mais ou menos 1 xícara de chá, só para não ficar muito salgado, mas eu sempre recomendo que seja um pouco mais a gosto. Bom, a textura final da massa vai ficar assim. Ela não vai ficar muito seca, vai ficar bem misturadinho os vegetais aqui e a farinha, mas ela também vai ficar um pouquinho mais molhadinha do que se fosse uma massa de bolo. Então é normal que ela fique um pouquinho mais aguada. Misturado então, eu vou distribuir isso nas forminhas de cupcake. Para cada forminha de cupcake, eu vou colocar mais ou menos 2 colheres de sopa da massa, para ele ficar mais gordinho, que é o jeito que eu gosto mais de fazer o... Não cresce muito? Não. Porque é pesado por causa dos vegetais, né, e da própria farinha mesmo. Não fica tão leve. Essa receita também pode ser congelada depois de assada por até 1 mês. Só cuidado na hora de descongelar, é importante guardar para congelar num recipiente em que eles não fiquem muito próximos um dos outros. Se puder ser um recipiente de vidro que pode ir no micro-ondas, melhor. Porque na hora de descongelar, ele vai ficar um pouquinho mais esfareladinho. E se a gente deixa eles muito juntinhos ou numa embalagem que não é muito própria, tipo a de vidro, a gente acaba perdendo bastante da massa. Agora a gente vai levar para assar por mais ou menos 30 minutos em forno pré-aquecido. A temperatura que eu vou utilizar aqui é 200 graus. Bom, depois de 30 minutos no forno, é assim que vai ficar o meu muffin. Ele ainda tá quentinho, ele vai ficar bem fofinho também. Só o cuidado daí de, antes de congelar, que nem eu tinha comentado, deixar esfriar bem para não ficar com a massa muito mole. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu curtir aqui no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima!